está aqui a Lorixá, Mãe Fátima Oxum Docô. Mãe, muito obrigada por ter vindo ao Deus Empoderados. Estou muito feliz, muito grata pela sua presença aqui. Eu que agradeço aos anjos por me dar essa oportunidade e a você, Ana. Nossa, para mim é uma gratidão receber a senhora aqui. Amém. Mãe, o que lhe motivou a empreender? Eu não vou lhe perguntar nada, o espaço é seu. Obrigada pela tua atenção, pelo teu carinho. Olha, eu digo que hoje eu sou Maria Lorixá por missão a qual Deus me confiou. Não me tornei Ialorixá porque quis ser Ialorixá, uma babá, não. Eu recebi como missão que eu teria que dar sequência a um compromisso, responsabilidades espirituais, que quando eu fui gerada, que já foi me colocada. Quando eu fui gerada, quando eu fui colocada no ventre da minha mãe, já foi dito que aquela criança tinha um compromisso. Que lindo. Na ignorância da vida, né? Minha mãe não saberia explicar o que era, o que seria compromisso, né? Criança, minha mãe na ignorância dela de letra, né? Uma mãe, uma deusa, com sacrifícios, ela começou a pertencer ao Kardec, filosofia Kardec, né? Foi levada, e ela me levava pela mão com ela, porque ela não era a filha mais nova. E aí nós fomos, aí foi a minha trajetória, e lá eles colocavam, essa criança tem uma missão. Ela não sabia qual era a missão, que missão é essa, né? Quando eu comecei, já com 14, 15 anos, começou a me dar alucinações. Que não se entendia que alucinações, achavam que era problemas mentais. E não era. Quando eu me casei nova, essas alucinações continuaram. E aí minha mãe, meus irmãos começaram a pedir socorro, né? Socorro para a Igreja Católica, socorro para médicos, e não tinha nada. Não tem nada, não sabemos o que acontece com ela. E aí foi onde uma irmã me trouxe na minha casa. Aí eu já tinha minha menina, a terceira filha já. E eu tinha sensações de passagens, como se eu fosse já me desligar. Então aí foi chamada uma pessoa na minha casa de Umbanda. E ela chegou, eu já estava me colocando me despedindo que com a barriga, com 7 meses, que eu ia me desligar, eu ia passar para o outro lado. E aí ela disse não. Aí ela veio, chegou e fez o que tinha que fazer comigo. E aí nós começamos a frequentar. Né? Mas assim, ninguém da família antes disso nunca tinha tido contato com a religião? Só minha mãe no Kardec. Só no Kardec. Só no Kardec. Por isso que levou. Ela era uma médium tempo, chinesa, né? também, sem saber, na ignorância dela, era uma médium também, de transporte, né, dentro do Kardec, dentro da filosofia Kardec, sem nunca ter estudado um livro de Kardec, né, porque ela não sabia ler nem escrever. Passou-se os anos, eu fui embora para Olinda, meu esposo é militar, nós fomos embora para Olinda, e eu comecei novamente nas minhas, eu coloco, Ana, que são loucuras, né? Então, quando hoje as pessoas vêm na minha frente, os clientes vêm na minha frente com histórias, eu dou maior valor. Porque a senhora já passou por eu isso. Digo, porque tudo que eu coloco são experiências que eu passei, né? Para entender o que estava acontecendo. Eu tinha que entender o que acontecia comigo, o que era aquilo. O que era sobrenatural, para mim era loucura, era coisa que eu estava fraca da cabeça, do cérebro, meu cérebro eu tinha na época não se colocava como depressão, né? Mas era algo de muito
sobrenatural. E em Olinda, eu fiquei grávida e eu reneguei dessa gravidez. E começou a me dar crises de paralisia, né? Paralisia, e aí fui para médicos, fui para especialistas, ela não tem nada, fazendo tudo aquele exame, não tem nada, mas eu paralisava. E aí meu marido contando no exército, né, no quartel, o que estava acontecendo, o general, o comandante do exército, deu licença para ele ficar em casa comigo, porque a esposa dele não estava bem, né? E aí tinha um rapaz que tinha chegado da academia militar, bem novinha, mais novo que meu esposo, tenente, chegando. E ele era aquele kardecista, assim, de, sabe, por inteiro. Não comia carne, só carne branca, sabe? Não tinha vaidade nenhuma. E ele era foi sendo comandante do meu esposo no local que meu esposo trabalhava, né? E ele soube da minha história. E ele recém estava chegando em Olinda também, né? Ele e a esposa, bem novinhos. Aí ele perguntou para meu esposo dava permissão a ele sendo superior ao meu esposo, né? Sim. Na patente, se ele podia ir na minha casa. Tinha algo especial, eu me comovo. Não, eu estou comovida. E ele foi, meu esposo disse, o comandante deu ordens, pode ir. E ele chegou lá e ele olhou para mim e disse assim, ele olhou para meu esposo e disse assim, meu Deus, ela é tudo que a gente está querendo, é uma médium. Ela não tem nada, ela está pronta, ela só tem que trabalhar, ela só tem que servir. Ela só tem que servir. Eu poderia ter te trazido, eu deixei em cima da estante o meu registro lá de Pernambuco. Ai, querido. Ah, Só um pouquinho, depois tu me manda foto, Soraya. tá. Aí ele me colocou já, ele fez ele foi na Federação Espírita Pernambucana, colocou o fato, e ele disse assim, essa menina, eu estava com 27 anos, né? 28, aí ele disse que eu estava pronta a trabalhar. Que eu era uma média de mesa que não tinha. Eu só tinha que ler os livros, mas só que quando eu lia, eles me davam os livros, quando eu li o livro, eu disse, isso aqui eu já sei, não precisa. Eu não vou ler, eu já sei. Aí eu adquiria os livros só para dizer que eu tinha os livros Kardec, mas não que eu lesse os livros, entendeu? E eles eram os orientadores, ele era orientador, meu esposo, aí nós fundamos, a prefeitura de Olinda nos deu um terreno para fundarmos os Missionários da Luz. A Fundação Espírita Fraternidade Missionária da Luz. Hoje, me tornei uma médium, né, por pouco tempo, porque devemos ir embora em seguida. Eu trabalhava, ele me levava nos hospitais espíritas para trabalhar, né, para ajudar as pessoas doentes mesmo, com problemas mentais. Eu achava aquilo que era uma loucura que eles estavam fazendo comigo, que eu era outra louca, entendeu? De repente eu era mais louca do que aqueles que estavam ali, doentes. E fundamos essa associação, que hoje, Ana, eu tenho maior orgulho. Eu voltei depois de 19 anos a Olinda, que a minha filha mora em Maceió, e nós fomos de carro, minha esposa. Vamos a Olinda, Tatinha, não falo. Olinda os bairros eram bem distantes um dos outros, porque estavam recém se formando, né? Hoje ela é uma cidade totalmente independente de Recife, ela era ligada a Recife, ela era dependente de Recife. E nós, a minha mãe disse, vamos procurar o Missionário da Luz? Onde, como e de que maneira? Para qual lado que a gente vai? Vamos perguntar o bairro Novo, que era, né? E é por ali que tinha, mas só que o bairro Novo tinha uma parte que já não tinha sido habitada ainda, né? Era bairros novos, de Olinda. E nós saímos a procurar ali, não. Estávamos frustrados, nós andando numa rua já para sair na faixa, na beira-mar. Eu digo, então eu vou perguntar para esse senhor. Eu digo, o senhor por acaso conhece alguma casa espírita, esse missionário da luz? Seria aqui no bairro Novo.
somos gaúchos. Esse é logo aqui, eu frequento. Ai, estavam bem pertinho. Era fevereiro. Já estavam sendo conduzidos e não sabiam. Era fevereiro, nós fomos até lá, chegamos lá, estava tudo fechado, uma fraternidade de 3 pisos, com toda assistência social, toda ela, gabinetes médicos, gabinetes odontológicos, com o terreno que a prefeitura tinha nos dado, que nós temos, eu tenho o estatuto, está lá registrado, né, na minha casa. O início de Foi tudo. o início de tudo, né? E aí eles ligaram para a fraternidade, para a Federação Pernambucana, estava o nome do meu esposo, que eu era médium, não constava, mas constava o nome dele como secretário, né? E eles, no mesmo momento, já os vigias ligaram para lá, e ele autorizou, abriu as portas, e nós tiramos fotos na mesa de reuniões dele, no salão de reuniões, e foi assim, foi uma, sabe, eu digo, meu Deus do céu, existe, é real, né? E eu já estava aqui na minha peregrinação em Porto Alegre, entendeu? Eu já estava na minha peregrinação, porque quando eu vim para Porto Alegre, nós retornamos de Olinda, eu não me encontrava. Eu fui a diversas casas espíritas e não era. Que não era. Não era. Aí eu fui a uma que eu me identifiquei. Não me identifiquei, eu fui porque eu fui indicada para uma desobsessão para mim, porque começou aquela situação toda a vir novamente, né, de desgaste, de eu estou perdida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu saía de casa, eu deixava os filhos choravam, eu saía sem rumo. Meu Deus. Porque a senhora tinha que trabalhar a mediunidade. Eram degraus que eu tinha, entendeu? Aonde eu estou, o último degrau seria esse que eu estou aqui, entendeu? Eu tinha que entender, porque eu não aceitava Umbanda, não aceitava, eu não aceitava que passasse na rua e encontrasse na esquina um trabalho, aquilo ali eu virava a cabeça e dizia, meu Deus do céu, me benzia, porque aquilo ali era horrível, era ruim para mim. Eu não aceitava aquilo ali. E aí foi a última casa espírita, foi nosso lar ali na Glória. E eu fui para uma desobsessão para mim. Eu fui a minha desobsessão. Eu me fiz a minha própria desobsessão. Eles me colocaram e eu digo, não, mas é eu que estou precisando. Mas a senhora já está, a senhora que vai se ajudar. Aí me perdi de novo, né? E assim veio, aí eu saí dali, ele disse, a senhora passa na secretaria? Como? Aí estão me convidando para a senhora vir trabalhar conosco. E eu digo, tá, trabalhar como? Em quê? Você é uma médium. E eu digo, mas eu nem conheço nada, eu não sei nada, eu estou engatinhando. Não, a senhora vem aqui, deixa eu andar. E aí já fui trabalhar, já fui para lá trabalhando, onde eu saía de uma mesa de Kardec e eles passavam nessa mesma sala, eles passavam gente para dentro, clientes, e me diziam para mim, agora a senhora deixa seus guias chegar. Eu digo, que guia? Seus guias chegar, porque essas pessoas estão precisando dessa... Ali que eu fui descobrir que era seu tranca-rua, meu guardião, é meu tudo. É meu tudo. Elas ficam preocupadas quando eu digo que é meu tudo. Os filhos ficam. Mas é meu tudo, é meu guardião, é meu pai, ele é meu companheiro, ele é tudo para mim. Ele chegou ali e chegou o pai Joaquim. Mas eu não sabia quem era. Eu não sabia o que era aquilo. O que estavam fazendo comigo? Eu saí de lá muito fraca. E pedi assistência para eles. A diretora na época, que já partiu, ela me dizia, não, minha filha... Tudo dentro da casa espírita. Da casa espírita. Pra ver. Aí aconteceu um fato muito sério. Eu disse para ela, quando eu me sentir mal em casa, o que eu faço? Se você deita e faz essa posição nas mãos. E eu senti um dia, né, aquelas doideira, né? E eu me deitei, só que meu marido estava em casa, e a minha filha mais nova. Eu deitei, quando eu deitei, eu me vi em cima de mim. Eu vi a Fátima aqui. Só que eu não podia me movimentar. Teletransporte que fez, né?
o espírito saiu. O perispírito ficou, mas o espírito saiu. Quando ele saiu, eu vi ela, eu me vi aqui em cima de mim. De olhos fechados, mas eu estava aqui. E eu não podia me movimentar. A minha menina mais nova disse, pai, a mãe tá dormindo. Foi ver. Aí ela sentiu que eu fazia força com as mãos. Ela olhou e viu, pai, a mãe eu acho que não tá bem. Aí ela foi ver, realmente, aí começou devagarinho, né? Patinha, patinha, patinha. Eu digo, meu Deus do céu, eu chorava assim, que eu digo, eu parti e voltei. Eu morri e voltei, porque não era normal aquilo ali, né? Não é, pra mim não era, né? Era uma coisa de... Aí fui logo pro telefone, se não tu tem que falar com a dona, né, que era, eu não lembro o nome dela. Faz tantos anos que eu comecei já, por isso que eu digo que eu comecei muito velha para me deparar com a realidade que eu tinha que seguir. Aí eu disse, olha, aconteceu isso. Não te preocupa. Eles conseguem voltar. No outro dia tu sentiu faz de novo. Aí eu fiz, e aí eu tive condição de pedir para o meu esposo ficar do meu lado. E eu fui novamente, entendeu? O espírito saiu. E ele foi rezando, ele viu que eu estava... Né? Aí ele voltou, lentamente ele voltou, aí eu disse para ela, tipo assim, estou me retirando da casa, não porque não estão me ajudando, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Aí começou as minhas loucuras, Ana, de novo, a Umbanda me chamando. Mas novamente não tinha ninguém no meio para orientar a senhora. Tu vê, né? Sozinha mesmo. Era eles que sofriam, né? Que viam que eu passava, eles choravam, eles ficavam desesperados. Tadinhos também não sabiam, né? Nem o marido também, né? Tudo leigos, né? E quando começou o lado da Umbanda, né? A vir, né? A florar, sabe? Passava as noites. Eu virava a noite com o dia em sofrimento. Muitas vezes eu fui parar em UTI de hospital e o médico dizia assim, pode deixar ela aqui, e ela não, só vem de manhã, avisa a família, porque não... Meu marido chegava em casa, avisava eles, né, que a mãe não estava bem. Aí chegavam de manhã, aí de madrugada me faziam tudo que era exame, meu Deus do céu! Os cardiologistas, tudo vinham. Eles diziam, olha, ela não tem nada. Pode levar ela para casa, não tem nada. E aí foi umas 3, 4 vezes assim. Uma menina que morava aqui, eu morava aqui nos condomínios de vocês. E ela trabalhava com meu esposo como funcionária do Exército Civil. E ela era da Umbanda. E ela dizia, eu sei o que a Fatinha tem. Eu digo, eu não tenho, eu não quero essa coisa. Ela foi a mensageira. Eu não quero isso, eu relutei muito, eu relutei demais, entendeu? Aí ela tinha uma casa, ela pertenceu a uma casa lá na Chácara das Pedras. É onde eu nasci. Lá na Chácara das Pedras. E ela disse assim, vamos lá, Paulo, leva ela lá, Paulo. Né? Leva ela lá. Eu digo, eu não vou mesmo, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Aí um dia eu fugi deles, era o sábado, eles trabalhavam sábado à tarde, às 3 horas. Aí eu fugi de casa. Foi uma loucura, assim, eu fugi de casa, peguei os ônibus, sabia qual era os ônibus, né? E fui, cheguei lá. Só sei que eu cheguei, eles disseram que fiquei na assistência, né? E aí a minha entidade lá da Umbanda, que era o chefe da terreira, né? Lá da Umbanda, terreira, com 7 ondas, já chegou, pronto. Isso foi no verão, em março, ele já estava em abril, ele já estava fazendo as obras da casa para dar era uma casa que tinha muito movimento. E ali eu fiquei 7 anos, mas eu questionava. Ainda, mãe Fátima. Eu queria saber os porquê. Por que disso? Eu queria respostas. Eles sabem, mas eu não sei. Eu tenho que saber para responder por eles.
Eles têm 300 mil anos de luz à frente da gente. Sim. Mas eu sou ignorante, leiga. E aí, fiquei 7 anos nessa casa. Fui para o norte. Fomos para o norte, minha esposa foi transferida. Elas prepararam tudo para mim. Levei tudo lindo, maravilhoso. Se é pecado, eu não sei, mas eu digo que a minha religião hoje, a minha religião não, a minha fé que eu tenho e o meu espaço que eles me deram e a compromisso que eles me deram, vai à frente da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha família. Se é pecado, eu estou pecando. Não sei. Né? Eles sabem disso, eles são cientes disso aí, né? Porque foi uma entrega, tudo aconteceu, tudo muito natural, Ana. Muito natural. Eu não fui buscar nada, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui para Marabá, no Pará, elas disseram para mim, tu vai ter que trabalhar uma vez por semana, que esse dia tu deixa o senhor Hugo chegar, o seu tranca-rua, né, ou a outra entidade. Eu levei eles no meu congazinho, coisa mais bonitinho. Aí eu me encerrava de casa, botava o disco. A vila militar, tem que respeitar, né? Sim. E ali eles chegavam, aí meu marido já sabia tudo, né? As filhas também. Aí essa aí não estava comigo, que ficou em Porto Alegre. Ela estava estudando. Depois ela foi, né, filha? Aí foi só a minha menor. A minha menor tinha o maior zelo, né? E aí eu fui fazendo, e aí ela foi, perguntava, o que a tua mãe faz? Ela disse assim, minha mãe, ela trabalha. A gente pode ir? Pode. Tinha que ser tudo muito sigiloso, né? Aí quando eu vi, a minha casa era lotada de gente. E foi uma coisa assim muito... E eram pessoas que de muita precisavam. segurança, aquilo ali foi me dando a certeza que existia algo comigo, que não era eu, que era uma energia que realmente precisava, né, da minha matéria, do meu físico, meu mental, para fazer algo de diferenciado dentro da religião, vamos dizer assim, né, ou dentro da espiritualidade, né, da espiritualidade. Foi muito importante. Quando nós voltamos, nós ficamos 2 anos e meio. Quando nós voltamos, eu comecei a trabalhar aqui no apartamento. Botava meu disco. Mas aí, essa filha já estava trabalhando nessa casa de umbanda que nós pertencíamos aqui em Porto Alegre, ela, Chácara das Pedras. Antes de eu sair, ela entrou com 19 anos, a Soraya. 18, né, filha? 17 anos. Ela foi para lá depois de um período, que ela foi estudar em Belém, e aí ela ficou minha companheira, né, lá. E quando eu vim embora, eu voltei para essa casa. Mas não fazia mais parte do meu mundo. Eu olhava para tudo, né, e para os trabalhos, aquilo ali tinha algo que não era real para mim. Minha realidade era outra, espiritual, entendeu? Era muito mais aberta, tinha que ser tudo muito real, muito verdadeiro, muito concreto, né? Uma guia tinha que saber para que aquela guia ali, para que era. Eu tinha evolução, né? Tinha que ser preparada aquilo ali para depois. Agora, quantos anos a senhora vinha evoluindo, né? Evoluindo, sem eu saber, sem eu ter consciência, né? Então aquilo ali veio fluindo, e aí cheguei a conclusão, pô, eu tenho uma missão, então vamos lá. E meu marido disse, o dia que eles disseram, ou ela se entrega, né? Ou a gente leva ela para ela não sofrer mais. Aí meu marido disse, não, a gente abraça junto com ela. Ai, que amado! Os filhos chegaram, não, a gente abraça junto com a mãe. Ai, família é tudo, né? Para que der, vier, né? A gente não quer mais que ela passe situações delicadas na vida, não. Né? Com o físico dela. E quando eu cheguei, voltamos, do Pará.
eu fiquei 7 meses nessa casa. Eu cumpri 7 anos exatos. Porque quando eu tinha 7 anos, que eu nesse senhor que a minha mãe trabalhava, o diretor da mesa, ele chegou para minha mãe e disse assim, essa menina, a vida dela muda de 7 em 7 anos. Eu ia dizer... Também vocês têm uma cultura geográfica riquíssima, né? Eu sou de Rio Grande. E, então, 7 anos eu fiquei nessa casa. Amo eles de paixão, respeito. Saí porque eles... Vocês ainda chegou a hora, tu tem um outro degrau, tu não pode parar, tu não pode parar, tu não pode parar. Meu Deus do céu. Aí quando eu saí, ela saiu junto, aí ela disse assim, mãe, tu me cuida? Eu digo, cuida como? Mãe, tu me cuida, eu vou te seguir. Aí tinha um outro menino que morava aqui também, que é meu filho de coração, também estava nessa casa, que foi através de nós. Ela me chama de Fá. Fá, tu me cuida. Eu digo, eu mal me cuido a mim, como eu vou cuidar os outros? E aí foi chegando, tu me cuida, tu me cuida, tu me cuida. E eu digo, isso aí é responsabilidades, né? Responsabilidade. Olha, que eu puder caminhar, vocês caminhar comigo e eu caminhar com vocês, vamos lá. Vamos fazer o que é de mais certo, o mais verdadeiro possível, né? Dentro do propósito religião, né? Espiritual. E aí comecei a trabalhar no apartamento. Meu apartamento ficou sem condições mais de eu morar. E foi agregando. E as pessoas, vizinhos, adoravam, porque eu dizia assim, mas eu estou incomodando. Ela assim, não, pode fazer mais trabalhos quando tu quiseres. Quando tu quiseres, pode fazer. Porque é maravilhoso o que tu faz para nós. E eu digo, maravilhoso, então vamos dar continuidade. Passei 3 anos sozinha. Quando foi no 3º ano, a coisa começou de novo. Foi aí onde me deparei com o Orixá. Procurei casas, pelo amor de Deus, me indiquem um lugar. Porque aí o seu Trancaculo chegou e disse assim, está na hora da outro degrau. Um outro degrau. E aí, de que degrau é este? Aí fui numa casa, não é essa. Eu levava ela comigo, né? E aí conversavam muito, falavam muito aqui no condomínio de uma Ana Maria de Oxum, que eu acho que você deve conhecer, aqui da João Passuelo. Já ouvi falar, já sei qual é. Às vezes a gente se reunia para tomar chimarrão, como é normal, né? Aqui em condomínios, né? E se reunia, tinha uma turma muito boa. E ela disse assim, Fátima, nós temos que te levar na Ana Maria. E eu digo, que Ana Maria é essa? Ela bota um tapete vermelho para ela estar, então não, minha filha. Eu não quero, isso aí glamour não é comigo. Não, mas tu tem que ir lá, tu tem que ir lá, tu tem que ir lá. E eu digo, uma hora eu vou ir mesmo, porque eu sou que nem São Tomé, só vendo para crer. E chegou um dia que eu tinha uma festa dele, da entidade de rua dela. E uma pessoa aqui na minha casa disse, Fátima, eu vou te levar. Meu marido não aceitava que eu fosse bater de porta em porta. Eu não batia, eu nunca fui de bater de porta em porta. Não. Até porque os pais guiam, né? Nunca fui em casas, vou lá hoje, não. E aí essa pessoa disse assim, eu vou te levar. Eu digo, vou tentar convencer o meu marido para mim à noite, né? Que era à noite, né? E aí, tá. Ela não deu para ir, aí eu fiquei tão desesperada que eu tinha que ir, que eu combinei com a mãe de uma menina que estava comigo, se ela me levava, que ela tinha farmácia aqui na Monte Cristo. E eu digo, ela tinha carro, né? E eu disse, tu não me levaria, porque ela já conhecia, né, por outros, né? Ela conhecia já, Ana Maria. Vamos comigo? Eu quero olhar, quero ver para crer, que é tudo isso que falam. E fomos. Frio, pleno julho, todo encasacada, bota, tá, chegamos lá, entramos na frente, tinha bastante gente no salão. A entidade dela chegou e começou a me fixar no meio de mais de centenas de gente dentro do salão e ela me fixava.
E a pessoa que estava comigo me cutucava e dizia para mim, Fátima, ele está olhando para ti, não olhando para mim nada. Aí ela disse, ele está olhando para a Quitéria, que é a minha entidade do lado do Exu de frente, né? Essa outra rua depois dela. E eu disse, que Quitéria coisa nenhuma, mas sou eu que estou aqui. Eu sou bem assim, né? Eu sou bem realista, bem franca. E aí ele chegou e disse, ele cumprimentou, salve a senhora. Aí eu olhei para o lado, né? E tinha pessoas do meu lado. Eu digo, é comigo? Sim, senhora. Aí falou umas coisas que era certo, né? E depois eu saí de lá e eu disse, gente, tu acredita que o homem viu que a Quitéria estava ali? Pelo amor de Deus, não é possível isso. Aí passou o tempo, eu disse assim, eu vou marcar então para jogar com essa mãe de santo. Mais uma vez ela vai tirar a prova. Ah, fui, marquei com ela me deu um chá de cadeira de 2 horas. Ela me marcou às 9, às 10 horas me marcou, e era 11h30 e ela não... Eu tinha que fazer almoço e tudo, né, porque as crianças chegavam da escola. E aí eu bati na porta da cozinha dela, que ela tinha a casa dela, depois no fundo é o terreiro, né. E eu digo assim, olha, você me desculpa, mas eu estou indo embora porque eu não tenho condição. Aí ela disse assim, então tu não está precisando. E eu disse assim, precisando eu estou, mas eu tenho compromissos em casa. E virei as costas, ela disse, volta que eu vou te atender. Eu fiquei 7 anos nessa casa. É a minha bacia, a minha primeira e única bacia, com todos os fundamentos. De lá eu trouxe uma escola comigo. Fiquei 7 anos. Que legal. Quando eu estava ali para 8 anos, meus orixás disseram. Aí eu já tinha casa, porque ela já tinha me dado todos os axés. Eu já tinha construído a casa, que ela tinha feito todos os fundamentos. Eu trabalhei 2 anos e meio na Otávio de Souza. Abri uma casa maravilhosa que uma amiga, que se tornou minha filha de santo na época, me cedeu. Fiz todos os fundamentos. Primeiro dia da minha casa era ao lado de uma terreira. Passava 2 casas e ela tinha outra terreira. E a casa toda gradeada, né? Tinha que abrir o portão, porque era um lugar meio, né? A gente não conhecia, era fora do habitat da gente, era daqui na Vila Nova. E quando nós inauguramos, bom, ali, lá no apartamento já estava escrito, né? No Pará se confirmou tudo, né? Aí quando nós abrimos, no dia que nós abrimos a casa, a inauguração da casa, lotou a gente. Aí a minha filha já trabalhava, a Soraya já trabalhava, já tinha filhos de santo, porque aí eu já tinha feito com a Ana Maria, já tinha, né, com a Ana de Oxum, já tinha estabelecido todos os fundamentos deles. E aí depois eu fiquei 2 anos e meio lá, e o seu Trancabué, eu já tinha saído daqui, comprado a minha casa, porque o seu Trancabué disse, foi dado a casa, porque ela precisa do canto dela para trabalhar. Então, ela ficou lá por um período, enquanto ela não organizava. Ela tem a casa dela agora, então ela tem que... Não importa que seja num pedacinho, ela vai trabalhar lá. Aí nós saímos de lá, vim para casa, para minha casa ali na Jardim das Palmeiras. Trabalhava numa garagem, que é só a minha altura. E assim mesmo, tem bases que a gente bate a cabeça. E tinha gente alta que não batia a cabeça e nós trabalhamos ali. Aí nós começamos a construir. Porque as pessoas vinham, amigos, tu tens que ter uma casa muito linda. Então eles doavam tijolos, sacos de cimento. Eu digo, meu Deus, mas eu não quero uma casa grande. Eu quero só um cantinho para mim trabalhar. Tu tens que ter uma casa grande? Não. A senhora não via que ainda havia mais pessoas. Né? E vi, tudo foi natural. Eu não chamei, eu não busquei, eu não falei para ninguém sabe. Entendeu? Então, as coisas na vida são exatas, né? São exatas. Quando acontece, é porque aquilo ali
tinha que acontecer mesmo, ou de bom ou de negativo, aquilo ali tem que acontecer e nós temos que aprender a nos depararmos com o que é bom, né? Com o que nos traz felicidade, alegrias e, né, riquezas, e temos que deparar também com as nossas fraquezas e com as nossas perdas, né? E a religião me trouxe isso. A minha crença, a minha fé é maior do que tudo. É muito maior do que tudo. Eu não permito que uma pessoa chegue à minha frente e se esmoreça, porque, mas eu perdi isso, porque o meu marido me deixou, porque o meu namorado, ou porque eu perdi meu emprego, ou porque eu estou doente, ou porque o filho está doente, ou porque o marido está doente, ou porque a mãe está doente, mas eu não queria aquele lugar. Não faz isso. Onde é que está a tua fé, a mulher, né? Vamos construir, né? Vamos construir uma energia positiva, vamos construir, vamos nos restaurar todas essas fraquezas que tu tá, vamos restaurar elas, vamos juntar esses elos para tu ter condições de olhar para frente e ver que tem esperança ali, tem uma luz lá no finalzinho que está dizendo, vem que tu vais conseguir te erguer e vais ter força para superar tudo que tiver. Mas nós realmente também, a senhora sabe que eu trabalhei 20 anos na área da beleza, né? E eu tive a minha estética há 12 anos. O que eu quero dizer assim para a senhora é que nesses 12 anos eu vi muitas mulheres, ouvi muitas histórias, conheci tanta coisa, exatamente isso. Só que eu vi tantas mulheres frágeis, não se olhando, não se dando capaz e permitindo que outro a menosprezasse e a diminuísse. Então, sabe, eu sei exatamente o que a senhora está falando, assim. Esse programa que tu tá criando, né, para tua vida, esse espaço é muito importante. Obrigada. É muito importante porque nós temos que dar às pessoas, não só a mulher, mas as pessoas em si, a condição de saberem que tem uma força superior a nós e essa força, Deus não botou no mundo para sermos infelizes, para sofrermos uma vida inteira. Deus nos botou no mundo para nós estruturarmos, para termos condições de lutarmos contra o obstáculo e sabermos lidar com o que é com um jardim, né? Com algo de muito bom na vida também. Exatamente. Então, isso aí, a religiosidade para mim, o que ela me trouxe, eu digo para as minhas netas hoje, a minha neta mais nova, que tem 19 anos, eles riem de mim às vezes, né? Eu digo para eles, eu tenho tudo que é faculdade. Se a avó tem eu digo, tem filha, quer ver? A avó tem faculdade de tal especialidade, tal especialidade, tal especialidade. Aí ela assim, pior que tem mesmo, né, avó? Eu digo, tenho mesmo. Tenho sim, eu posso dizer que eu tenho, porque quando eu abro o meu IFA, que as pessoas, o cliente senta na minha frente, nós conversamos, Ana. Nós conversamos. As pessoas se colocam, ela coloca toda a sua fragilidade perante mim. Elas confiam na minha pessoa ali. Elas choram, elas se revelam segredos que só está dentro delas, está com elas somente, que elas trouxeram até ali, e aquilo ali está. Elas estão precisando colocar, mas não confiam. Não tem alguém confiável lá que elas se confiem e possa colocar. E eles colocam na minha pessoa. Mas é que a senhora nasceu com esse dom de passar a confiança, de passar a... Então isso aí para mim é uma escola. Foi uma escola que Deus me colocou na minha vida, né? Para dizer, olha, vai estudando. Porque hoje, Ana, eu não... Como é que eu vou dizer para ti assim, ó? Eu não leio livros do Batuque, né? Eu leio pouca coisa, assim, coisa muito antiga que eu vou buscar algumas respostas, né? Algumas respostas positivas, que aquilo que eu faço eu vou buscar lá, tá aqui, né?
E eu converso de igual para igual com um jovem de 18, de 17, de 20, um adulto de 30. Mas é que é o seu dom, você né? nasceu para isso. E a gente conversa e eu coloco os conhecimentos da religião sem nunca ter buscado aquele conhecimento. Mas os meus mentores espirituais, os meus mensageiros de luz, então hoje eu coloco ensinamentos, né, fundamentos para eles que eu não precisei buscar em livros. Eles me intuem, eles me colocam, os meus mentores espirituais, os meus mensageiros de luz, os meus orixás, né? Eles me colocam. Então eu falo de igual para igual. Por exemplo, a Soraya, ela busca muito, né? Eu tenho um outro que busca muito, ele tem sede. Eu já fiz curso com a Soraya. Né? De busca né? também, né, amiga? E eu coloco, eu digo para eles, às vezes eu coloco para eles, eu digo assim, é exato o que a mãe está falando, e eles assim, é exato, mãe. Exato, o que tu deu, a doutrina que tu está dando, os ensinamentos que tu está colocando. Aí eu digo, aí eles olham para mim e ficam se perguntando, da onde, como é que ela sabe? A senhora sabe que tudo que a senhora me falou da sua trajetória, né? O que mais, assim, eu estou ouvindo, vendo, assim, que eu vejo, assim, é a sua alegria, a sua realização, que a senhora... Ela começou a falar, né? Eu sou assim, que ela contenta. rejeitou a religião e até aceitar. Mas a partir do momento dessa nossa conversa, que a senhora começou a falar da sua aceitação, a sua expressão, a Fátima, mudou. Tu percebeu isso, né? A senhora mudou, a senhora é muito mais feliz. Que bom que a senhora aceitou, porque nós mulheres precisamos de mulheres que nos apoiem, que nos acolham, que nos trate com amorosidade, porque a intolerância está aí, a gente não pode renegar, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque está tão lindo que siga daqui pra frente. Assim. Eu vou dizer uma coisa pra senhora, a senhora sabe que eu sou uma mulher muito atrevida. Mas eu também sou. Então, eu sou uma mulher muito atrevida. Vamos nos dar muito bem. Então. Mas muito do que a senhora contou, eu me enxerguei na renegação, assim, de não aceitar. A mediunidade, né? E eu também custei, e esse custou, que eu falo, foram mais de 20 anos até achar, me encontrar e me aceitar. Porque eu também estou me preparando, né? Mas é um caminho ainda muito longo, assim, mas com hoje certeza, eu me aceito na religião e digo, né? Não renego e não escondo, né? Então, tanto que o espaço ele é aberto para isso, né? Pra isso, né? E assim, ó, então como que eu sou atrevida, que assim, ó, nós temos assim, ó, um momento que é o momento deusa, né? A senhora é total deusa, mas eu disse, mas eu vou fazer a deusa da mãe Fátima. Eu vou porque é igual para todas, né? E a sua deusa, eu treinei bastante, é a deusa Serhamet. Ela significa poderosa, considerada o olho do sol, deusa da força, guerreira e motivadora na hora de tomar decisões corretas. Meu Deus. Seus prestígios são fortes, cheios de energia e magnetismo. Essa é a sua deusa. A minha deusa tu mesmo. Viu? Quando eu comecei a ler, eu vou ser atrevida, mas não. Temos que ser atrevidas, temos que... Eu estou com 74 anos e digo, eu tenho espírito de 30. Ai, que linda. Porque o mundo de hoje, né, o idoso está sendo deixado de lado, né? Nós temos um novo idoso agora, o idoso jovem. Né? E os jovens não dão espaço. Eu, dentro do meu espaço de vida, né, não só o espiritual, meus comprometimentos com todo o meu pessoal, meus amigos, que eu digo que não são meus filhos de santo, né? Não são, são aqueles que eu guardo o ori, que eu zelo por eles, né? Mas são meus companheiros, meus amigos, porque eles adoram, eles gostam que eu esteja perto deles, junto com eles, o jovem pode ser da minha idade, que eu tenho filhos da minha idade,
E os jovens que eu tenho com 18 anos, né? Eles gostam que eu esteja junto, compartilhe os momentos de lazer. Então isso aí é importante. Eu me sinto super orgulhosa. Eu adoro estar com os sábios. Eu não gosto de dizer idosos, nem estar com os velhos, não. Eu adoro estar com os sábios, porque eu aprendo tanto. A gente aprende tanto, né? Tanto, assim, e é tanta coisa, e às vezes, que nem a senhora estava falando, assim, a gente conversa assuntos que são atuais, que foram passados, aconteceram lá na década de 60, de 40, de 50, e são atuais, assim, meu Deus, mas você está me falando de coisas que aconteceram hoje? Sim. Né? Porque aí nós, seres humanos, evoluímos, né? Mas o sistema não. Né? Então eu adoro estar com os sábios. Então, graças a Deus. Então é assim, a minha vida é isso aí, esse livro aberto, é um livro aberto. Sou atrevida, né? Sou espontânea, sou natural, sou transparente. É Deus empoderada. Sou transparente, né? Sou muito realista. Tem que ser. Sou muito realista. Não aceito que a pessoa chegue na minha casa chorando e desesperada. Ai, que eu tô acreditando porque meu fulaninho. Que é isso? Tu não tá te ajudando, nem tá ajudando o próximo, não tá ajudando a pessoa que tá precisando lá. Não, vamos levantar. O teu problema não é... Tu com certeza tem problemas mesmo, muito maiores do que o teu. Sim. Vamos Mas né? às vezes as pessoas se colocam numa ilha, né? Né? Mãe Fátima do Oxum, aonde que lhe encontramos? Como lhe encontramos? A sua casa? Nós temos o nosso templo, alguns 7 ondas da Senhora Oxum. Eu digo que é nosso, né? Não é meu, é nosso. Na José Correia da Silva, 287. José Correia da Silva, 287. Minha casa, meu lar, né? É simples, meu templo, o nosso terreno é lindo. Ai, querida, maravilhosa. Eu vou lá visitar Lindo, vocês. humilde, mas lindo, porque a energia que tem lá dentro torna ele assim um castelo. Então não é humilde. Um castelo. Então não é humilde, se tem tudo isso. A energia é... como é que eu vou te dizer? Quando eu termino um trabalho, a gente encerra um trabalho, seja ele uma sessão de caboclo, ou uma sessão de preto velho, ou uma sessão de povo de rua, povo de Exu, que eu digo que são nossos tios. Eu não gosto de colocar eles como Exu, nem como povo de rua, eu digo que são nossos tios, porque são evoluídos, né? Nossa, milênios à frente da gente. Né? Então eu coloco nossos tios e eles aprenderam a colocar os tios também. Né? Eu chamo... Colocar eles como tios. Então, quando termina o trabalho, às vezes eu tô naquela, sabe, tentando me desligar e eles tá tudo terminado e o pessoal vem me abraçar. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda, que energia, meu Deus do céu, a senhora sabe que eu cheguei aqui com a tristeza e que cheguei assim, ai, agora eu tô saindo daqui, então, ai, que maravilha, que coisa mais linda é a sua casa. Ai, coisa boa. Que Deus abençoe. As portas estão abertas. Sempre que precisar, quiser, nossa casa está. É isso, né? Pro preto, pro branco, pro pivete, pro aquele que foi ex-presidiário, se foi presidiário, pro ser pobre, humano, pro rico. né? É pro ser humano. Ser humano. Né? Nós temos que saber lidar com todas essas diferenças, né? E não podemos fechar nossas portas e dizer, porque aquele lá tá mal encalhado. Aquela pessoa não tá ficando a mim. Não, essa não. As pessoas não precisam As saber o que a pessoas são pessoa abertas tem no lado que precisam e a gente está de coração aberto lá para atender essas pessoas. Maravilhosa. Eu vou pedir licença para a senhora, eu preciso colher uns louros. Vai. Amores, momento louros. Eu quero mandar um abraço e um beijo para as nossas apoiadores, Rosiane Maiato, socióloga e empresária da Ótica MIB. A Rose Prado, moda feminina que veste deusas empoderadas. Olha que lindo este look, maravilhoso. Olha, para fazer um evento, ir numa reunião de negócios. Sim. Maravilhoso, né? E ir no shopping, no cinema, e super confortável. Ai, porque eu tenho um problema que é aqui, ó, eu não posso ficar apertada aqui. E olha só que maravilha, eu consigo me movimentar. Rose Prado, maravilhosa. Beijão, amiga. A Rose Prado, a Confraria Café com Batom, que fez 1 ano empoderando mulheres maravilhosas.
E a Marca Testamento do Sou Empreendedora também. Outra deusa empoderada também, que empodera mulheres Maravilha. com eventos, com networks aqui em Porto Alegre. Maravilhoso. Eu gostaria que a senhora deixasse a mensagem para as deusas. Além do que a senhora já deixou, porque a senhora já deixou muitos ensinamentos para nós. Eu quero deixar a mensagem, dizer a vocês que não desistam. Sigam em frente, seja qual o objetivo, mas não desistam, não deixem nada para trás. Sejam felizes, se realize interiormente, amem-se em primeiro lugar. Amem-se para transmitir ao próximo, aquele que convive com você, este amor. Um beijo, coração. Mãe Fátima, muito, muito obrigada. Estou Eu que honrada, agradeço. feliz, alegre e de ter a senhora aqui no meu espaço Deusas Empoderadas, que a senhora, com toda a sua luz, que a senhora continue essa jornada linda. Fiquei muito honrada mesmo e emocionada de tê-la aqui. Eu que agradeço a Com muito oportunidade. respeito. Eu agradeço a oportunidade, me comovi, né? Porque você transmite também uma segurança, né? Isso é importante. E coloquei o meu livro da vida para você. Maravilhosa. Muito, muito Que obrigada. os anjos, que os arcanjos, que os mentores espirituais, que os mensageiros de luz, que os orixás, teus guias, te fortaleçam, te alimentem de cada vez mais e que tu cresças cada vez mais dentro desse teu trabalho. Assim que, seja. que Axé, mãe. Muito, muito axé para nós e principalmente para vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. A mensagem que a Mãe Fátima deixou, muito, muito axé para todos. Axé para todos.